Imagine uma luta que nem deveria existir. Não é um duelo entre dois exércitos. É um confronto conceitual. De um lado, a máquina de guerra mais poderosa e complexa da história. Do outro, um território gelado, vasto e estratégico, mas sem forças armadas próprias. Esse é o duelo assimétrico. Titã contra Sentinela. E quando você entende o que está em jogo no Ártico, percebe que essa comparação não fala só de números, fala de geografia, alianças e de um tabuleiro que está ficando quente em pleno gelo. O teatro de operações aqui não é uma fronteira comum. É um ambiente vasto, hostil e implacável, onde distância, clima e logística valem tanto quanto armas. A Groenlândia aparece como território autônomo, sem forças armadas independentes, com a defesa garantida pela Dinamarca via Comando Ártico Conjunto. Já os Estados Unidos entram como superpotência global. A tensão nasce dessa pergunta simples. O que acontece quando um lugar pequeno em população, mas gigante em posição, vira peça central de disputa estratégica? Quando o slide chama os Equaciaria de a máquina de guerra mais complexa da história, não é exagero de roteiro, é descrição fria. A estrutura hexagonal apresenta 6 ramos, e o número salta na tela como uma sentença. 1,34 milhão de militares ativos, com centenas de milhares de reservistas por trás. E ainda existe o ecossistema de suporte, um complexo industrial e humano gigantesco, capaz de operar simultaneamente em múltiplos teatros e manter presença global contínua. A lógica do Titã é simples: escala, alcance e sustentação. Aqui, o contraste é quase desconfortável. O slide chama de vazio de poder autônomo, e não é força de expressão. A estrutura militar própria é inexistente, porque a defesa é dinamarquesa. A força real permanente aparece pequena, algo na casa de 150 pessoas no comando, com uma unidade de elite simbólica, a Patrulha Sirius, com cerca de 15 soldados entre nós. A palavra que grita no canto é direta: autonomia nula. Ou seja, a Groenlândia não é um jogador militar no sentido clássico. Ela é uma posição no mapa. A comparação financeira é o tipo de coisa que encerra qualquer debate antes mesmo de começar. O slide coloca o número americano em letras gigantes, 925 bilhões de dólares, com o destaque de que passa de 1 trilhão ao considerar alocações extras. Do outro lado, a Groenlândia aparece com um orçamento independente zero, dependendo de investimento dinamarquês. No centro, a proporção, 245 vezes. É aqui que o vídeo prende atenção porque o cérebro entende. Não é uma disputa, é uma diferença de universo. E quando você entra em capacidade operacional, a distância vira abismo. O slide fala em frota total de 12.500 plus aeronaves do lado americano, com números que reforçam a profundidade do arsenal, incluindo bombardeiros e caças modernos. Do lado da Groenlândia, o ar é basicamente patrulha. Aeronaves Challenger e presença de caças dinamarqueses, de forma sazonal. A sensação é clara. Os Staren-Sail podem dominar o céu como estratégia global. A Groenlândia, no máximo, monitora e responde dentro de limites definidos por quem a protege. No mar, o contraste vira quase simbólico. O slide destaca 11 porta-aviões nucleares e centenas de navios americanos, além de submarinos nucleares, criando o que o próprio material chama de capacidade de projeção global independente. Do outro lado, a Groenlândia aparece associada à patrulha costeira, com fragatas e navios de patrulha, e uma palavra que fecha qualquer discussão: submarinos. 0. A ideia é simples. Os Equaciaria não precisam estar perto para estar presentes. Um porta-aviões já é uma base móvel. A Groenlândia não tem nem equivalente conceitual. Aqui o vídeo muda de clima. Entra o poder final. Do lado americano, o número aparece como um aviso. Cerca de 5.800 ogivas, com vetores estratégicos. Do lado groenlandês, a resposta é uma palavra: 0. E o slide crava: disparidade letal absoluta. Essa parte não é para criar pânico. É para deixar claro que existe um nível de força que não é comparável. Só é constatável. Quando a comparação sai de tecnologia e vai para a gente, fica ainda mais didática. O slide coloca a capacidade americana de mobilização em anos de guerra, com milhões treináveis, e do outro lado, a população total da Groenlândia, 56 mil habitantes. O texto fecha a conta com uma frase implícita: mobilização local é impossível. É como comparar um bairro com um país inteiro em capacidade de recrutar, treinar e sustentar forças. E isso muda tudo em qualquer cenário hipotético. O slide apresenta o ranking como se fosse placar. Estados Unidos no topo, com status de supremacia inconteste. Rússia e China logo abaixo. E então aparece a Groenlândia com um não classificado, como se o sistema nem tivesse dados para encaixar aquilo num ranking militar soberano. Isso reforça o ponto central. A Groenlândia não é uma potência militar. É um território cuja segurança depende de um arranjo político e de defesa coletiva. E aí vem a virada que dá sentido ao vídeo inteiro. Se a Groenlândia é tão pequena em força, por que todo mundo olha para ela? Porque ela é posição, rota e recurso. O slide destaca o Gilk Gap como corredor estratégico, fala de terras raras como neodímio e disprósio, e aponta hidrocarbonetos. A mensagem é dura.
a fraqueza militar esconde um valor estratégico incalculável. Não é sobre conquistar pessoas. É sobre controlar passagem, radar, recursos e vantagem geográfica no Ártico. Aqui entra o elemento que equilibra o desequilíbrio. A Groenlândia, sozinha, é sentinela frágil, mas politicamente ela está dentro de uma bolha de proteção, soberania dinamarquesa e OTAN. O slide invoca o conceito de assimetria equilibrada por alianças e coloca a ideia central. Um ataque a um é um ataque a todos. Ou seja, a discussão deixa de ser EUA contra a Groenlândia e vira: qualquer ação contra o território significa atravessar um sistema inteiro de resposta coletiva. Esse slide coloca o contraste em estilo de painel. EUA ofensiva, Groenlândia passiva. Do lado americano, investimento pesado e caça de geração futura, tecnologia, autonomia. Do lado groenlandês, a base de Pituffik e o foco em radar e alerta antecipado, além de planos para drones. E aqui está o detalhe importante. A Groenlândia não precisa atacar para importar, ela precisa ver primeiro. No Ártico, vigilância pode valer mais que fogo, porque quem detecta primeiro decide o ritmo do jogo. A história fica atual e mais tensa. O slide menciona interesse renovado dos Ecefmeirs em controlar a ilha, e mostra uma resposta defensiva dinamarquesa, com reforço de presença, compra de navios e drones, melhorias em infraestrutura e exercícios. O subtexto é claro. Mesmo com disparidade militar absoluta, a Groenlândia virou um ponto sensível o suficiente para acionar movimentos estratégicos reais, envolvendo aliados e sinalização política. No fim, o veredito aparece como frase de impacto: simbiose forçada. Militarmente, a conta é brutal, algo como milhares de soldados para cada defensor, uma disparidade quase absurda. Mas politicamente, a situação é intocável por regras, alianças e direito internacional. E é aqui que o vídeo fecha com a ideia mais importante. O Titã pode ser gigantesco, mas a Sentinela é a peça que permite enxergar o que se aproxima pelo norte. Se você quer mais dossiês nesse estilo, comparações estratégicas e análises geopolíticas com visual de inteligência, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. E comenta aqui. Na sua opinião, a Groenlândia é mais importante pelos recursos ou pela posição no mapa?